Olá a todos, é um prazer estar com vocês de novo aqui no IAM Tech Day. Hoje eu queria convidar para poder participar desse painel o Marcelo, da Whirlpool, Fábio, da RSA, e o Bruno, da CyberArk, né? Olá, pessoal, tudo bem? O grande desafio aqui vai ser contar um pouco mais sobre montar um programa de gestão de identidade, né? Já é um assunto antigo, né? Desde aí, pelo menos de 2002, as principais empresas acabam atuando disso, deu uma boa esfriada, o LGPD deu uma boa retomada, estamos num momento bom do ano, que é o momento de fazer budget para o próximo ano, né? Ou prever o orçamento. Então, queria começar aqui, claro que com o cliente. Então, Marcelo, conta para a gente quais são os seus grandes desafios no programa de gestão de identidade, como é que está o processo de vocês, como é que você enxerga, né? Essa evolução que a gente tem, tanto em relação à tratativa com as pessoas, e até por você ser o cliente, a gente também quer saber como é que é a experiência do usuário aí na Whirlpool, né? Como é que vocês têm tratado desse assunto, porque a gente sabe que toda vez que tem uma mudança, o usuário acaba reclamando. Bom, primeiramente, olá a todos. É um prazer estar aqui novamente no IAM Tech Days, com essas feras, com esses fabricantes de referência também em questão de tecnologia. Vou deixar um pouco de tecnologia para o Fábio e para o Bruno comentarem. Eu vou focar um pouco mais aqui nos desafios na implementação de programa de IAM que eu vejo muito, toda aí na minha trajetória dentro da área. Os grandes desafios com relação a processos e pessoas. Eu bato muito na tecla do PPT, que é processos, pessoas e tecnologias. Tecnologias vou deixar para os meninos comentarem um pouco mais e as percepções deles também sobre processos, porque isso envolve muito a tecnologia também. Que eu vejo de grande desafio, mas que eu vejo as empresas começando a ter uma visão da importância de IAM, do programa de IAM, com relação a processos e pessoas. Eu ter os processos já bem definidos desde o início, desde o onboard de um novo usuário até o final do ciclo de vida dele dentro da organização, seja dentro do sistema do RH ou nas aplicações, às vezes até aplicações legadas. Então, preciso ter o que eu vejo que é um grande desafio levar para as áreas de negócio. Eu vou colocar aqui nomear algumas áreas de negócios que eu vejo como chave para a definição desses processos. É o time de RH, né, onde que nasce qualquer tipo de colaborador. O time de finanças também eu colocaria, que eu acho que aí depende da empresa. Ela tem uma gestão em cima dos seus terceiros, que ou fica com time de contratos, geralmente nunca fica com time de RH, terceiros. E é o grande desafio que todo lugar tem, é a gestão da identidade dos terceiros. Mas, olhando para dentro de casa, ali, de employees, eu vejo RH, eu vejo finanças, eu vejo o time de controles internos e auditoria também. Por que auditoria e controles internos também, Marcelo? Porque hoje em dia, se você olhar para as grandes multinacionais, onde já passei por algumas e estou em outro momento, gestão de identidade é o calcanhar de Aquiles de qualquer grande empresa quando fala de auditoria SOX. Então, a gente precisa ter esses stakeholders todos alinhados em questão de processo. Porque, às vezes, eu já me deparei muito nisso, quando o RH define alguma coisa, não está bem alinhado com o que a auditoria espera. Quando a auditoria quer implementar alguma coisa, o RH fala, se eu implementar isso, eu derrubo todo mundo. E aí a gente fica assim, opa, calma aí, como que a gente vai encontrar um meio termo para a gente implementar um programa de gestão de identidade? Porque geralmente, gestão de identidade nunca é o primeiro pilar de tecnologia que vai entrar junto quando a empresa nasce. É sempre uma das últimas camadas de segurança e de tecnologia que entra, e quando entra já tem folha de pagamento rolando,
já tem sistema do RH, já tem férias, já tem todo um processo ali. Então, eu vejo com um dos grandes desafios, mas eu vejo também com bons olhos que uma das coisas que o Klaus mencionou, a LGPD bate muito nessa tecla de gestão de identidade também, e a auditoria também bate muito na tecla de gestão de identidade, então as empresas estão começando a olhar para dentro de casa de que é um tema muito importante. Então, eu vejo que para a gente ter um programa de gestão de identidade robusto e eficaz, a gente precisa, primeiramente, alinhar os processos. E dentro do alinhar os processos é ter as pessoas corretas dentro dos milestones corretos. E aí, a tecnologia vai fazer o que o processo está rodando. A gente não pode colocar um programa de gestão de identidade só na responsabilidade de uma tecnologia ponta de mercado ou no Gartner. Não adianta nada eu ter uma Ferrari e eu não saber dirigir. Então, essa é uma das terminologias em alguns adventos que eu vejo, né, de desafios, mas também eu vejo que muitas empresas estão movendo precisamos rever os nossos processos, preciso rever o onboard, né? Desde o onboard de um colaborador até o final, né? Até todo o ciclo de vida dele, né? Como que eu gerencio as credenciais administrativas? Como que eu automatizo o processo de revisão de acessos, né? De provisionamento? Como que, como que eu diminuo a questão de deixar o processo muito em cima de pessoas e colocar a tecnologia para fazer automatizações de provisionamento, desprovisionamento, conectado com RH, com as minhas regulamentações, tá? Então, eu acho que parte de processos, visão de cliente que eu vejo, às vezes o desafio é mais interno do que às vezes com o fornecedor, que é que eu bato na tecla. Fornecedor com boa tecnologia faz de tudo acontecer, mas se não tiver os processos bem definidos dentro de casa, não adianta nada gastar milhões e optar pelas melhores tecnologias, porque vai ficar um sentimento de que, assim, poxa, eu gastei tanto numa tecnologia, mas ela não me atende. Mas espera aí, quando você definiu o escopo, você definiu as suas expectativas, alinhou suas expectativas, você tinha os processos bem definidos, você tinha os parceiros e a tecnologia adequada para o seu ambiente também. Então, eu, particularmente, eu tento olhar mais dentro de casa, às vezes brigar mais dentro de casa, do que só colocar a responsabilidade em cima da tecnologia. Uhum. Deixa eu até te fazer uma provocação aqui, Marcelo. Você comentou sobre a parte de credenciais privilegiadas também, de terceiros. E o que é uma abordagem, um desafio que você tem hoje, principalmente quando a gente fala de credenciais ou identidades de sistemas também, né? Porque é um outro processo que é muito difícil de controlar, principalmente agora com prática de DevOps, né? Não só agora, né? Já tem um tempo aí do advento da prática de DevOps dentro das empresas para trazer certo dinamismo, e a gente vê identidades nascendo e morrendo, a gente não fala mais que é todo dia, né? É a cada hora, a cada minuto. E aí é uma grande dificuldade da gente conseguir controlar. Qual que é o controle de acesso, nível de segurança que eu vou ter em cada uma dessas identidades, que controles que eu vou colocar aí em cima. O que você vê disso daí? E desculpa a provocação, assim, essa bola curva. Cara, essa provocação é muito pertinente. Porque, como você diz, hoje em dia, as empresas estão indo muito para uma vibe cloud de desenvolvimento também. Então, você cria vários serviços hoje em dia em questões de minutos, segundos, e aí a gente tem que ter os processos bem definidos para a gente fazer conscientização com o meu desenvolvedor, minhas squads de desenvolvimento, tipo assim, pessoal, a partir de agora, assim, gestão de identidade é desta maneira. Todos os seus usuários e serviços não vai ficar mais na sua base de dados, no seu Notes, vai ter que trazer aqui para dentro de casa. Vamos ter que colocar governança em cima disso também. É um grande desafio a gente alinhar segurança com modelo agile,
né? Eu falo que às vezes a gente tem que ser um pouco PMBOK e um pouco agile. A gente tem que buscar um meio termo, porque a gente tem que ser ágeis, mas também a gente tem que ser safe. E gestão de identidade, hoje se a gente for olhar, e aí o Bruno e o Fábio pode até reforçar ou concordar comigo ou não, hoje o grande desafio que a gente tem em até de ataques, vazamento de dados, é por conta de credenciais ou mal protegidas ou comprometidas. Então, assim, a ponta do iceberg passou a ser as identidades. Então, os atacantes focam, em sua grande parte, o roubo de credencial. É permissão de administrativa, uma pipeline, um Bitbucket da vida, em algum sistema financeiro crucial para a companhia. Então, os atacantes tentam pegar o elo fraco, que é o usuário. E aí, uma das práticas que eu vejo com bons olhos é a conscientização para esse time, para esse público que acaba sendo cada vez mais alvos de atacantes. Exatamente. Legal, Marcelo. Marcelo falou bem aí sobre as dores, principalmente dentro do cliente, né? Queria aproveitar aqui e trazer também o Gabriel, chegou. Agora a gente estava aguardando ele, então o Gabriel da Octa, seja muito bem-vindo. Gabriel, a gente estava aproveitando que o Marcelo é o cliente para falar primeiro aqui, né? E poder falar sobre a experiência do usuário, a experiência do cliente, as dificuldades que ele tem. Ele trouxe muito bem a parte do processo. Eu queria escutar dos outros três, então, do Fábio, do Bruno e de você, Gabriel. Como é que é a parte da, né? Como é que é a parte da tecnologia? Como é que vocês estão enxergando essas mudanças, né? A gente sabe que internamente vocês devem ter roadmaps interessantes de o que a gente vai ter um pouco mais para frente, como que a gente se ajustou, né, para poder fazer isso. Então, o Marcelo trouxe bem ali. Antigamente, quando a gente se conectava, eu me lembrava, ou tinha que ser LDAP ou tem que ser X500. E hoje a gente tem uma gama, né, de outras formas de se conectar. Acho que aí o Fábio vai poder colaborar mais ali. Né? E Bruno também naquela parte, putz, não existia cofre de C até pouco tempo atrás, né? Você ficava preocupado, o guardador, para o cara não ser ofensor, e hoje não, hoje a gente tem tecnologia exatamente para poder proteger aquilo que mais está doendo dentro de casa. Então, eu queria que vocês dessem uma passada na parte tecnológica, para a gente poder depois voltar talvez no tópico das conscientizações e pessoas, que acho que é bem importante. Né? Perfeito. Olha, o que o Marcelo falou, eu acho que é música para o ouvido de qualquer fornecedor de tecnologia, né? Realmente, as empresas, quando elas vão pensar em implementar um programa de IAM, essa é a tarefa de casa que eles têm que fazer, né? Levantar primeiro os processos, organizar um pouco a casa, para que a ferramenta se adeque também aos casos de uso, ao que a empresa tem. Do ponto de vista da ferramenta, é óbvio que nós, quando o gerente de produto ele está criando aquela ferramenta, ele quer endereçar o máximo de oportunidades possíveis dentro do mercado. Então, a ferramenta, muitas vezes, ela tem mais de uma forma de resolver o mesmo problema, né? Então, é importante que o cliente determine o que ele quer fazer com a ferramenta, e depois a gente adeque a ferramenta o máximo possível aos processos do cliente, né? É óbvio que não vai ter 100% de aderência. Em alguns casos, a gente vai precisar mudar um pouquinho o processo do cliente também. Isso é perfeitamente compreensível, né? Mas é importante que o cliente tenha essa ciência e não faça o contrário. Pergunte para o vendor, né, para o fabricante, como que você faz tal coisa? Porque é óbvio que o fabricante vai dar uma direcionada naquilo que é mais fácil para ele. Outro ponto de vista que eu vejo também, que o Marcelo comentou, é que muitas vezes o pessoal fala assim, mas IAM não tem tanta mudança, não tem tanta tecnologia, não tem tido tanta inovação nos últimos tempos, né? E, na verdade, a mudança principal que ocorre dentro do programa de IAM é o próprio programa, que ele está muito mais abrangente. O Marcelo comentou da gestão de usuários externos, né? A gente tem hoje fabricantes que estão focados em gestão de clientes, que é outro tipo de IAM. As regras são completamente outras. Você tem que fazer validação de logins, tem que fazer validação de dados das pessoas, né? Tem agora, muitas das empresas têm procurado nós para gestão de usuários dentro de ambientes de nuvem, né?
os usuários que vão administrar um AWS, um Google Cloud, ou um Azure, e eles querem fazer essa gestão de direitos sobre os ambientes de nuvem. Tem a tendência do Zero Trust, eu acho que o Bruno vai comentar um pouco mais sobre isso também. Então, são todas as mudanças que são colocadas pelos clientes, não devem ser colocadas pelos fornecedores, os clientes devem trazer essas necessidades para nós, e nós vamos ter ferramentas que vão se adequar aos casos do cliente, né? E aí, a gente podendo atender, né, o fornecedor que vai melhor atender esse cliente, que vai conseguir endereçar o projeto ou conseguir atender essa solução aí, com a solução, né, esses requisitos do cliente, né? E vocês, pessoal, o que vocês acham? Manda ver, Gabriel. Boa tarde, primeiro que nada, prazer de compartilhar o tempo com vocês, com meus colegas aí da CyberArk, RSA Security, prazer de falar com todos vocês. Mas eu quero deixar você, Bruno, porque eu cheguei um pouco mais tarde, então acho que melhor é que você fale e depois Fica tranquilo. eu. Sim. Pode deixar, então tranquilo. Fábio, eu até ia expor uma visão até um pouco contrária também sobre esse ponto principal de a gente criar soluções baseadas nas visões do cliente, mas é um ponto mais de discussão também, tá? Porque uma das principais investimentos que muitos fabricantes têm é justamente em pesquisa e desenvolvimento, né? E um cenário possível pode ser que a gente acabe sendo visionários em determinadas situações e podendo expor para o mercado uma nova possibilidade para que aí sim eu possa chegar por exemplo, para o Marcelo Pompeu e chegar e falar assim, Marcelo, hoje você faz desse jeito aqui, mas a gente fez uma pesquisa, desenvolveu uma nova solução, e o que você acha de você fazer dessa maneira aqui? Então, pode ser que talvez o fabricante tenha uma nova visão do mercado, uma nova visão de abordagem dos problemas que são encontrados pelos clientes e que eu possa introduzir no mercado um novo tipo de solução. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui, por exemplo, o Fábio comentou sobre acesso à console AWS, né? Como que eu vou gerenciar isso e tudo mais. E em linha com o Zero Trust, por exemplo, por que seu usuário tem standing access na console da AWS? Ele precisa desse acesso o tempo todo? Que tipo de controles que eu estou colocando nisso daí? Eu não poderia ter um acesso efêmero para que quando ele precisar do acesso à AWS, eu provisiono isso e tiro no final da sessão? Isso daí são alguns tipos de abordagens que a gente pode trazer para o mercado, conscientizar as pessoas, e é interessante essa troca de experiências, né? A gente trazer algumas abordagens novas e também, obviamente, a partir do que o Fábio comentou, eu aprender as dores do cliente, como que ele está fazendo isso hoje, trazer para dentro de casa e tanto eu conseguir abordar essa visão que ele quer, quanto eu também poder sugerir para o Marcelo alguma outra abordagem, talvez um outro ponto de vista sobre o mesmo problema, o mesmo processo que ele está fazendo também. Tá? O que vocês acham desse contraponto? Eu acho que é muito bom. Eu acho que também você tem que ser como um advisor, né, para seu prospect. Então, tá muito bom. Acho que Fábio, você faz a mesma coisa, né, mas você focalizou primeiro no primeiro, né, mas eu acho que depois você vai também olhar quais são as novas coisas que você pode oferecer para seu prospect, seu cliente, né, o seu customer, né, como é as questões hoje em dia. A gente, por exemplo, tem uma característica, uma definição que o IAM é para a gente como uma viagem, né? O IAM Journey. Então, você tem como distintos pontos aonde seu prospect, a outra pessoa, está nesse momento, né? Então, eles podem ter um cenário muito básico dessas perspectivas do IAM, mas eles também podem ficar muito mais avançados, né? Então, dependendo aonde eles ficam, então você pode começar a falar, né? Então, se você já tem implementado um segundo fator de autenticação de acesso, mas muitos outros clientes não têm ainda nada, ainda tem múltiplas senhas para acessar distintas aplicações para todos os seus usuários, outros já têm tudo centralizado, têm single sign-on, mas eles não têm segundo fator de autenticação, outros têm segundo fator de autenticação, mas ainda não é uma coisa adaptativa, né? Não é uma coisa inteligente. Eles pedem para tudo, o mundo tudo vai pedir o segundo fator de autenticação. Então, eu acho que é muito importante, né? Como
misturando um pouco o que você falou, Fábio, o que você falou, Bruno, acho que é muito interessante. Eu acho que a gente faz sempre o mesmo processo, né? Você quer conhecer aonde que você está no processo desse churn e como vai fazer depois a gente para ajudar eles para passar a outro stage ou para entender qual é o próximo passo para eles, né? Mas sim, muito bom. Acho que vai nesse sentido. Concordo totalmente com eles. Eu entendo, Bruno. Desculpa, eu entendo, Bruno, quando você comenta, né, que às vezes tem que dar uma inovação. Mas não seria esse o papel de um professional services no lugar da ferramenta? Sim e não, né? Porque você pode ter já a função dentro, ou a possibilidade dentro da ferramenta, né? Mas às vezes a ferramenta não foi feita para fazer isso. Então eu posso ter a parte de pesquisa e desenvolvimento alinhado com o pessoal de Product Development ou gestão de produto, para falar assim, pessoal, a gente mapeou, os nossos clientes estão fazendo desse jeito, mas eu vi uma nova maneira de ter essa tratativa aqui. Então, vir pelo outro lado essa solução e expandir isso dentro do mercado. Marcelo, o que você acha dessa ideia? O que você Eu pensa acho disso? fantástico, assim, pegando os principais pontos que vocês trouxeram, é o que eu, como cliente, eu gosto de ver, parceria. Quando eu falo que eu busco parceiros e não fornecedores de serviço, é num ponto que os três abordaram, tá? Qual que é o nível do seu maturidade de processo que você tem para começar com um programa de IAM dentro de casa? O que você espera ter dentro de um programa de IAM e os tipos de tecnologias? Porque, às vezes, nós, como clientes, a gente tem uma visão e hoje, dentro de IAM, é muito difícil você ter profissionais que conheçam bem a fundo de IAM em todas as todos os capabilities necessários e tecnologias. E então, o insight de vocês também para clientes é muito, muito, muito importante. Eu participei por vários segmentos de atuação de nicho de mercado diferentes. Para mim, isso foi fantástico, porque eu pude conhecer um pouquinho de cada um, as dores de cada um. Desde segmento financeiro, industrial agora, varejo também, financeiro, de saúde, cada um tem sua particularidade. E esse é o grande desafio quando a gente vai desenhar um programa de IAM, qual que é o meu apetite de risco também? O que eu vou estar abrindo mão dependendo do meu investimento em processos e em tecnologias? E aí eu vejo assim, a RSA chegando com o Security ID para blindar uma parte, a Okta com uma outra parte do processo, a CyberArk com outra parte do processo, onde que cada uma tem a sua curvatura de evolução, até de exploração, que às vezes o cliente não tem essa visibilidade. Mas, para ele, aí eu acho que é o grande desafio, expectativa de um lado e expectativa do outro, né? Assim, às vezes nós como clientes chega, eu quero o melhor que vocês têm, mas aí vocês vão vir como a visão de vocês assim, calma lá, o que você tem hoje, para onde você quer ir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Um programa de IAM, cara, não é algo simples, fácil e rápido, nem barato de ser implementado. Então, eu acho que tem que ter muito uma parceria. Talvez eu esteja falando alguma bobagem, mas para mim, programa de IAM é a parte de segurança que você tem que ter mais parceria com o fabricante e fornecedor do que eu implementar algum outro equipamento que é caixa. Porque só a caixa ali eu implemento, configuro e está funcionando. Em IAM, não. O programa de IAM é um programa vivo, que dá desafios, traz muitas emoções a todo momento. Porque qualquer coisa, regra que você habilitar, você para um DBA de fazer o deploy. Poxa, agora vou ter que ter
seguir um workflow de aprovação para pegar uma senha que, cara, só eu vou usar. Só você usa? Sim, só você usa, mas justamente por isso, você é um alvo. Se alguém pega a sua senha, derruba a empresa, entendeu? E a mesma coisa assim, poxa, um usuário foi desligado e ele, por má índole ou falta de ética, ele precisa ter os acessos cortados e revogados instantaneamente e de forma rápida. Então, como que eu conecto isso ali com o RH? Às vezes até antes, às vezes até chega. Preciso cortar os acessos antes do RH comunicar, porque na hora que comunica, a pessoa já pode apertar o botão do pânico e derrubar tudo que ela tinha de controle, né, de conhecimento e de permissão. Então, eu vejo que, assim, o programa de AM é onde a gente tem que se conectar todas as pontas. O cliente, né, compartilhar qual que é o nível de maturidade que ele tem e vocês como fornecedores, fabricantes e parceiros, vou tirar a palavra fornecedores, fabricantes e parceiros, entender ali o que o cliente quer, espera e para onde que ele pode ir, porque às vezes o cliente ele não tem a visibilidade de até onde ele pode ir com relação a IAM. Né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito mover ultimamente é essa questão de proteção de IAM para os clientes da empresa. Então, por exemplo, os clientes da Whirlpool, como que a gente protege a identidade deles? Quais as tecnologias e processos que, né, os fabricantes têm que olhar também? Porque essa vai ser uma tendência, eu vejo cada vez mais essa integridade do fabricante com o cliente final, né? Nem só com o cliente, agora estamos indo já para uma outra camada que é o cliente final. Dois pontos que você destacou aí, Marcelo. Acho que primeiro é a comunicação realmente com os usuários, né? Deixar bem claro o que está mudando, por que está mudando, para que eles também se conscientizem, né? E comecem a utilizar a ferramenta da maneira mais correta, né? E outro ponto que você falou, Marcelo, que eu achei bem interessante, é essa parceria com o fabricante da ferramenta, porque muitas vezes a gente acha assim, é um programa e daqui a 4 anos, 5 anos termina, né? É um programa longo. Se a gente comparar com outras ferramentas de mercado, outras ferramentas de segurança, normalmente é um programa longo porque tem muita coisa a se fazer. Mas depois que acaba a implementação, tem a parte de operação. Ou seja, o trabalho com IAM nunca acaba. Porque sempre a área de TI está trazendo uma ferramenta nova, que você tem que fazer o embarque dessa ferramenta, sempre você tem que fazer manutenção de perfis, sempre você tem que revisar acessos, sempre você vai continuar endereçando novos servidores, novos targets. Então, assim, o processo não acaba quando o programa acaba, né? Então, às vezes, infelizmente, alguns clientes até se surpreendem com isso. Eu falo, mas por que tá essa surpresa, né? Você já não tinha imaginado que ia ser assim, né? Então é bom essa comunicação e também a comunicação do fornecedor da ferramenta em às vezes alertar o cliente que é um projeto longo e que depois tem operação, que senão nenhuma ferramenta vai parar de pé, né? Embora você tenha as melhores práticas, a melhor ferramenta, né? Ela nunca vai ficar estável enquanto não tiver sendo bem executada também a operação, não é? Bruno, Gabriel? Foi perfeito, me tirou as palavras aqui. Né, acho que é exatamente isso. O papel consultivo, enquanto nós, como fabricantes e parceiros de tecnologia, é muito importante até mesmo antes de iniciar o projeto, justamente por esses motivos, né? Cara, IAM não é projeto, é prática, né? É disciplina. Então é um negócio que você vai ter que fazer todo dia, vai conectar com todas as soluções que você tem dentro do seu ambiente, senão você não tem um IAM, tem um pedaço lá de fora, você não está tendo uma prática de IAM lá dentro. A gente sabe quanto que é doloroso isso, né? Você ter que conseguir integrar com tudo que é possível, contemplar todo tipo de identidade que você tem fornecedores novos trocando, talvez a cada ano, ou no caso de consultorias de auditoria também, os auditores a cada 3, 4 anos tendo que trocar. Então, assim, é um ciclo vivo, enquanto você estiver lá dentro, você vai ter que cuidar do seu programa de IAM. Não tem
acabou aqui. Falando da parte da CyberArk, por exemplo, quando a gente fazia simplesmente a parte de gestão de acessos privilegiados, o cara falou assim, não, terminei meu projeto de PAN. Cara, não, você não terminou, você terminou de fazer a parte, o onboarding. Agora você vai ter que ver que credencial que está nascendo, que sistemas novos que você está embarcando aqui dentro, seus funcionários, o que está mudando aqui de regra de acesso, como que você vai garantir o acesso a essas consoles aqui com segurança, igual a gente infelizmente teve o incidente da Uber, né, que apesar de ter MFA, não tinha um controle efetivo ali dentro de, por exemplo, análise de risco, que é uma coisa que a gente bate muito tempo atrás, principalmente quando a gente está falando de credenciais privilegiadas. Poxa, por que um cara do computador novo, com uma geolocalização nova, com um acesso fora do horário normal, talvez a geovelocidade diferente, teve acesso não só à sua console, mas teve acesso à console de acessos privilegiados também. Então, essa parte de acesso condicional e análise comportamental dos seus usuários também é super importante, né? Desculpa puxar pro privilegiado, mas tá enraizado em mim isso. Não, mas também é assim, não? Como você falou, Bruno, você está falando de coisas que não são próprias da solução. Por exemplo, a Uber poderia ter qualquer tipo de ferramenta, poderia ter mesmo a Okta, CyberArk, RSA, mas não era um problema da plataforma, é um problema de configuração. Então, às vezes a gente tem a ferramenta, mas as companhias não olham que isso é um projeto vivo, um projeto que é muito importante, que você tem que estar pendente de todas as configurações, não é uma coisa que você implementou e já fechou. Não, você tem que estar olhando constantemente todas essas coisas, né? E é uma das coisas que aconteceu lá. Então, é um problema da ferramenta. Talvez, no caso da companhia, poderia a gente falar, eles não são uns parceiros, né? Não foram umas pessoas que olharam que eles poderiam ter esse problema. Ou talvez sim, talvez eles falavam para esse cliente, você tem que olhar isto, você tem que olhar isto, e talvez a prioridade foi outra, ou não lembraram a importância disso, né? Porque às vezes também a gente fala muitas coisas, as melhores práticas, e traz também muitos tópicos novos para os prospectos, os clientes, mas talvez não é a prioridade deles. Então, também você não pode fazer muitas coisas relacionadas com isso, né? Então, é uma relação, às vezes, difícil, e que às vezes não tem que ver somente como o nome do fornecedor, do parceiro, de você, também você tem que estar muito involucrado no projeto IAM, né? É muito interessante isso também para remarcar, não? Sim, a gente tem duas outras possibilidades também, né? Tem duas frases famosas aqui. Primeiro, o bom é inimigo do ótimo, né? Então, assim tá bom. Por enquanto tá bom. E a segunda, que é a que mais impacta a gente, né? Segurança, ela é sempre o suficiente, até ela não ser mais. Então, pô, não, já tenho MFA, já tenho tudo. Aqui. Exato. Então, não já precisa desse mais. Tenho CyberArk, já não preciso de outra coisa, mas sim, não, você tem que olhar muitas outras coisas também, né, em paralelo. O que mais que eu posso fazer? Como mais eu posso garantir a segurança desse tipo de acesso, processos e identidades diferentes? E às vezes, Bruno, saber como eu uso melhor a minha própria ferramenta. Exato. Quantas vezes a gente não chega num cliente, às vezes para fazer uma visita depois, e vê que ele está usando pouquíssimo potencial da ferramenta. Exato. Você sabia que essa Ferrari aqui tem a segunda marcha? Se você quiser, você pode pôr até a terceira. Tem a caixa de marcha de 8 marchas. Vai embora. E o cara tá na primeira e ré, né? Marcelo, se a gente deixar, Marcelo, os fabricantes ficam falando só das funcionalidades lá. Pessoal, a gente tem 7 minutos para terminar ainda. Eu queria falar sobre um assunto rápido, tá? Eu acho que é super importante a dor de todo mundo. Cada vez mais a gente vê que tem menos profissional de segurança disponível, né? A gente estava falando sobre, inclusive, indicação. Tem aí estudos que mostram que tem, 400 mil vagas abertas no Brasil. Como que vocês estão fazendo com o desafio de pegar um cara e treinar ele em gestão de identidade, porque isso é um ciclo muito longo, né? A gente vê que o cara vai para gamificação, o cara aprende LGPD, às vezes em 2 anos ele está fazendo trabalho. E gestão de identidade, que tem tudo isso aqui que a gente falou, e preparar os caras para os times. Então, assim, o que eu queria trazer uma pergunta rápida, temos mais 6, como que vocês estão enxergando esse desafio de formar pessoas? Porque a gente vê nego pulando de uma empresa para outra porque está faltando.
O que vocês enxergam disso aí? Olha, esse é um dos grandes desafios. Já passei por algumas situações de que, assim, gestão de identidade é muito difícil você achar alguém muito pronto. Você vai ter que abrir mão ali e preparar uma pessoa também para ela se desenvolver dentro de casa. E aí, obviamente, vai ter como que diz? Questão do mercado. O mercado vai estar aquecido e aquele que for se valorizando vai acabar sendo cobiçado. Mas o que eu vejo de AM, até que eu recomendo muito os profissionais, assim, IAM pode ser uma porta de entrada para você se desenvolver em qualquer segmentação dentro de segurança. Porque, inevitavelmente, IAM, quando um profissional entra como júnior ou estagiário em IAM, ele vai acabar tendo que ter uma interação com todas as áreas da companhia, então vai conhecer muito o negócio da companhia. E um outro ponto é que ela vai ter que acabar se conectando com todas as áreas de TI da companhia e até de segurança também. Então, é uma porta de entrada, e aí é onde que eu vejo que a gente precisa investir cada vez mais de não perder esses profissionais para outras segmentações dentro de segurança. Né? As empresas começaram a reter mais esses profissionais, como o Fábio falou, um programa de IAM, cara, vai de 6 meses a 3, 4, 5, 6 anos, dependendo do nível de maturidade e da complexidade do ambiente. Né? Já cheguei quando eu já em alguns eventos que eu precisava implementar uma solução de IAM em questão de tecnologia, eu ia já para a discussão falando, eu quero um plano estratégico, uma solução e licenciamento para no mínimo 3 anos. Ah, mas por que 3 anos? É porque é o meu nível de maturidade que eu estou crescendo a cada 3 anos, é que em 10, 15% por ano eu vou aumentar meu quadro de funcionários. Eu não quero que todo ano eu tenha que rediscutir o meu modelo de atuação de IAM, porque aí eu só vou estar gastando dinheiro. Exato. Eu acho que é essa a visão que eu queria trazer para vocês. Cara, chegou num assunto que eu gosto muito e infelizmente eu estudei um pouco disso. A gente falando de recursos, principalmente só para não me estender muito aí, sobrar um tempo para os colegas, a gente precisa ter em mente que os recursos que a gente precisa formar agora são de outra geração. Né? Eu sou millennial e aí a gente parte para a geração Z. Então, se eu não entender o que motiva esse cara, como que eu consigo prender ele, porque não é só dinheiro, tá? Não é só dinheiro, ele quer crescimento na carreira, ele quer propósito, tem várias coisas ali dentro. Então, assim, eu preciso analisar que tipo de recursos que eu estou querendo trazer para minha empresa, então, principalmente de geração Z, como que eu posso reter esse cara, não só a nível tecnológico, mas a nível pessoal também, né? E outra coisa que motiva muito eles é esse glamour de red teaming, né? Então todo mundo acha muito legal fazer pentest, mas eles esquecem que 99% de um pentest é escrever relatório. E eles vão ficar de saco cheio disso daí depois que eles começarem nessa rotina, né? Então mostrar para eles como que pode ser essa rotina diferente, isso daí, tá? Passo a bola aí para vocês, pessoal. Fábio, vou falar rapidinho. Outra das coisas que eu acho que também pode ser utilizada são os recursos das companhias que oferecem um serviço IAM, né? Por exemplo, no caso da Okta, eu acho que CyberArk e RSA também, eles têm times que podem ser utilizados para o atendimento de contas específicas. Então, você pode ter uma pessoa da companhia experta, né, que ele vai estar trabalhando somente para você, somente para a sua companhia. Então, ele vai ter um conhecimento, mas também é bom que você tenha outra pessoa do seu lado, né? Então, essa pessoa vai aprendendo tudo. Se no caso, no futuro, ele deixa a companhia, então você tem ainda a pessoa, a companhia experta, que tem um recurso com todo o conhecimento de você, né? Então, isso também pode ajudar um pouco nesta problemática, né? Só para fazer um comentário rapidinho. Não, eu queria só... Sim, obrigado. Eu queria só pontuar nessa questão do profissional, né? Todos nós sabemos que está faltando profissional em todas as áreas de segurança, né?
em especial na parte de gestão de identidades, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque toda empresa começa com segurança em gestão de identidade, né? Tem muitas empresas que utilizam gestão de identidade, e por isso a demanda é alta, principalmente nessa área da segurança. Segundo, que o próprio projeto, ele demanda muitos recursos, né? Ele demanda muitas pessoas. E aí, o que nós orientamos aí, tanto para clientes quanto para parceiros de negócio, é tentar trazer desenvolvedores que queiram migrar para a área de segurança, né? E pessoal de infra que queira migrar para a segurança, que é o, assim, do ponto de vista de conhecimento, eu acredito que sejam os mais próximos do que a gente precisa dentro de segurança. Aí, depois, a gente consegue ainda alimentar com processos, com melhores práticas e tudo mais. Mas já é um pessoal, assim, pré-pronto, né? É o mais próximo do que a gente precisa ter dentro de gestão de identidade. Então, essa é a dica que a gente dá, mas, realmente, esse é um problema que eu acho que a gente deve atacar, e principalmente que as instituições de ensino, então, foquem também nessa área de gestão de identidade, porque é a grande porta de entrada para a área de segurança. Quando a gente for falar de pessoas, a gente sempre vai falar sobre gestão de identidade, né? Tá tudo atrelado ali. Tá atrelado a senha, tá atrelado ao autor da autenticação, sabe? É o que eu falei lá, desde os 3 As da segurança da informação, e os 3 As são tudo relacionado a pessoas. Pessoal, estouramos nosso tempo, o papo estava muito bom. Queria agradecer vocês aqui pela participação, agradecer de novo o IAM Tech Day pelo convite. Então, vou abrir aqui para as considerações finais, por favor. Aí, vou deixar vocês aí escolherem quem começa. Começa o Marcelo, por favor. Bom, pessoal, eu quero agradecer aí essa troca de experiência que a gente teve bem enriquecida. Agradecer mais uma vez aí pelo projeto do IAM Tech Day, que está cada vez mais levando essa conscientização e necessidade da gente olhar para a identidade de uma forma diferente. Então, quero agradecer, espero que todos aproveitem esse evento aí o máximo possível e possam levar os aprendizados aqui para o dia a dia no seu trabalho, nas suas casas. Como em ordem alfabética, vai, Bruno. Perfeito. Primeiro agradecer, cara, esses profissionais maravilhosos aí, o pessoal bravo de mercado, principalmente abrindo essa oportunidade de conversar aqui com eles. Obrigado aí por essa oportunidade. Marcelo também, obrigado por expor aí esse lado que muitas vezes a gente não tem essa visibilidade, né? Acho que é legal essa troca da gente sentir como que o cliente se sente, como que o fornecedor se sente e tudo mais. E eu acho que é isso, a gente tem algumas tarefas de casa aí, né? Aprender como a gente pode reter recursos e recrutar recursos para dentro da parte de IAM, ver como que eu posso abordar diferentes identidades que às vezes eu não estou olhando para dentro do meu processo de IAM, e ver o que a gente tem de tendência aí de mercado, e será que eu posso ter algum proveito, algum ganho dessas novas tendências aí, tá certo? Obrigadão, pessoal. Bom, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder participar aqui com vocês no IAM Tech Day, agradeço aí todos do nosso debate aqui, né, e mandar um abraço aí para todos que estão nos assistindo aí, um bom evento a todos. Tá bom, eu também agradeço novamente todos vocês. Eu acho que foi uma muito boa fala. Eu gosto muito de conhecer dos concorrentes da Okta e companhias muito grandes também como CyberArk e RCA Security. São muito bons sempre intercambiar ideias, né? Porque no final do dia a gente vai concorrer, mas a gente são as pessoas, né? Então a gente pode falar, né? Conhecer outro, conhecer o mundo, distintas perspectivas. Então, foi muito bom. E eu acho que como conceito geral foi muito bom entender isso, de que para a gente é um programa, para a gente é uma viagem, mas a gente acha que é um processo longo, que não é fácil e que a gente precisa muito de convencimento do prospect, do nosso cliente e também do nosso lado, para oferecer vocês o melhor sempre, né? Então, foi muito interessante para mim, né? Agradeço muito. Exato. Só uma observação bem rapidinho. Você falou sobre essa parte de concorrente, que é muito legal, né? Mas, assim, as empresas concorrem. Nós, como profissionais, a gente está sempre rodando e trocando. Cada dia a gente está de um lado aqui. Muito bom.
Até porque somos os especialistas que tem, né? Então, assim, tem pouca gente que fala desse assunto. Eu já vou até aproveitar aqui para puxar um gatilho para os curadores do evento. Eu acho que, assim, os caras estão de parabéns. Criaram esse evento há 2, 3 anos atrás, a ideia ali embrionária. Está cada vez sendo mais robusto. A gente vê que os profissionais que tratam gestão de identidade têm uma referência em buscar conteúdo. Aqui por estar junto, então. E agradecer a todo o público que está assistindo. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.